Olá pessoal, vamos aqui para a nossa 14ª aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula a gente vai dar continuidade ao caso do arraste quadrático. Então aqui, nas duas aulas passadas a gente estudou o movimento horizontal sujeito a esse arraste quadrático e aqui agora a gente vai estudar o movimento vertical sujeito a esse arraste quadrático. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o mesmo esquema que a gente viu lá para o arraste linear, no movimento vertical. A gente vai definir, então, nossos eixos como sendo esses daqui, o nosso eixo Y, ele vai estar apontando para baixo, nosso eixo X apontando para a direita, e a gente vai supor uma certa partícula que está em queda aqui, sujeita a uma força peso, que vai ser massa vezes a aceleração da gravidade, que a gente está supondo que seja G, e ela vai sentir também essa força de arraste quadrática, que é dado, como a gente viu, como sendo CV ao quadrado. Então aqui a gente está supondo que ela vai cair, como ela está num campo gravitacional, sujeita a uma aceleração, ela vai cair com uma certa velocidade v, e essa velocidade vai variando. Aqui, então, como a gente viu lá na aula 12, se você não viu essas aulas anteriores, eu recomendo que você veja, porque é essencial para a continuidade aqui desse curso. Então, na aula 12, a gente viu o seguinte. Lá, a gente viu que a equação de movimento para esse esquema daqui, sujeito ao arraste quadrático, é escrito dessa forma daqui. Então, por exemplo, mv.y vai ser igual a o peso menos cvy ao quadrado. Aqui, por questão de simplicidade, eu vou tomar esse vy como sendo um v. Então, sempre que eu estiver falando do v aqui, como a gente está trabalhando só no eixo y, ele está em queda vertical, esse v e vy é a mesma coisa. Então, só está nesse sentido, nessa direção y. Então, a gente tem que resolver essa equação de movimento daqui. Essa equação de movimento eu vou chamar de uma equação 1. Então, a gente vai ter aqui essa equação aqui de movimento, eu vou chamar ela de uma equação 1. Recapitulando aqui, da mesma forma que a gente fez lá para o caso do arraste linear, lá a gente viu que existia uma certa velocidade que era conhecida como a velocidade limite, que era onde essa força de arraste se igualava, se equiparava à força peso. Aqui a gente vai ter também essa velocidade limite. Então, quem que vai ser aqui nesse caso essa velocidade limite? Ela vai ser, então, a velocidade limite, ela é obtida impondo que essa força de arraste seja igual à nossa força peso. Ou seja, a gente vai ter que o módulo de menos cv ao quadrado vai ter que ser igual ao módulo da nossa massa vezes a aceleração da gravidade. Consequentemente, a gente vai ter que essa nossa velocidade limite, ela vai ser igual a mg sobre c elevado a meio. Então, a gente tem que, nesse caso aqui que a gente está trabalhando agora, a velocidade limite ela vai ser mg sobre c elevado a meio, que está errado. Peraí. Então, aqui é elevado a meio. Então, simplesmente resolve isso daqui, esse módulo do vetor ao quadrado vai ser v ao quadrado, e a gente vai ter, então, só isolando esse v daqui, nessa expressão, a gente obtém essa equação daqui de baixo. Então, utilizando isto, utilizando essa expressão para v limite, vocês podem notar que a equação 1 ela pode ser reescrita da seguinte forma. Equação 1 ela será que a equação 1 ela pode ser reescrita da seguinte forma. Olha, a gente tem então a nossa equação 1 aqui em cima. Se a gente isola esse v ponto daqui, aqui no caso, lembrando que vy eu vou chamar de v, então é o vy, então a gente isolando esse v daqui, a gente vai ter que nosso v ponto, ele vai ser mg sobre m, que nos multiplica 1 menos c sobre mg v ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente passei esse m para lá, dividindo, e aqui eu coloquei em evidência esse mg. Então, aqui ficou 1, porque eu tirei mg vezes o mg,
E aqui apareceu um mg embaixo, né? Então, esse mg embaixo. Então, com isso daqui, a gente pode voltar nessa definição aqui de velocidade limite e perceber que esse fator daqui, ele é exatamente 1 sobre v limite ao quadrado. Consequentemente, a gente obtém que o nosso v ponto, ele vai ser g, né? Aqui porque a gente cortou aqui as massas, né? Então, vai ser o nosso g, que multiplica 1 menos v sobre o v limite ao quadrado, né? Agora, a gente tem que resolver essa equação daqui. Então, a equação que a gente quer resolver é isso daqui. Resolvendo essa equação, né, ela é uma equação diferencial aqui. E essa equação diferencial a gente vai ter que resolver para velocidade, né? Então, resolvendo isso daqui, a gente vai obter a velocidade dependente do tempo, né? A gente vai obter essa dependência da velocidade com o tempo, né? Como que a gente pode resolver isso daqui? Então, por separação de variáveis, a gente tem o seguinte: o nosso v ponto, né, como vocês sabem, é dv dt. Então, eu posso jogar esse dt, né, eu posso jogar esse dt para a direita e passar tudo que tem velocidade para a esquerda. Então, quando a gente faz isso nessa equação daqui, que a gente tem para o v ponto, a gente fica com o seguinte: a gente fica com dv dividido para 1 menos v sobre o v velocidade limite ao quadrado vai ser igual a g dt. Então, simplesmente escrevi v ponto como sendo dv dt, joguei dt para lá, fiquei com dv aqui e passei esse termo daqui que tem a velocidade para a esquerda. Então, a gente ficou com essa equação daqui. Agora, a gente tem que resolver isso, né? Isso daqui a gente pode integrar, então eu vou integrar aqui no lado esquerdo na velocidade, supondo que ele comece com a velocidade v0 igual a 0 e vá alcançar uma certa velocidade v, que é o que a gente quer descobrir qual que é. Aqui, só por uma questão de notação, né, eu vou chamar esse v aqui dentro da integral de v' para não confundir com esse limite aqui de integração. E vou integrar o lado direito no tempo. Então, eu vou supor que no tempo igual a 0 ele estava com velocidade 0, e no tempo igual a t ele vai estar com a velocidade v de t, né, dessa forma. Da mesma forma que eu vou chamar esse t de dentro, esse dt de dt'. Né? Agora, a gente tem que resolver essa equação. Essa integral aqui da direita é simples, né? Então, isso daqui vai ser um g que nos multiplica t. Então, você resolve essa integral, vai ser um g vezes t. Só que agora essa integral daqui é um pouco mais complicada, né? Então, a gente vai ter que resolver essa expressão. E uma forma de resolver essa integral é utilizando o método de frações parciais. Então, a gente pode utilizar esse método de frações parciais, que é basicamente a gente vai reescrever essa integração, no caso aqui, em duas integrações, que a gente consegue fazer de uma maneira simples, né? Então, a gente simplesmente vai reescrever essa integral para a gente conseguir resolver. Então, vamos lembrar, né, como que é esse método, né, que a gente provavelmente vocês já viram, de frações parciais, né, para resolver essa integral. Então, vamos lá. Aqui eu vou tomar, né, aqui eu vou fazer o seguinte: antes da gente passar para frações parciais, eu vou chamar esse v' sobre o v limite de um certo x, para não ficar carregando esse v' sobre o v limite toda hora. Então, quando a gente faz isso, né, eu vou fazer essa substituição de variáveis, eu vou chamar o x de um v' sobre essa velocidade limite, né? Se a gente faz isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter o quê? A gente vai ter que, quando v' for para 0, a gente vai ter que o nosso x vai para 0, né, analisando esses limites de integração. Quando o nosso v' ele vai para v, olhando aqui nessa expressão, o nosso x ele vai para v sobre o v limite. Outra informação que a gente tira daqui é que o nosso dx ele vai ser um dv' sobre o v limite, o que nos implica que nosso dv' ele vai ser um v limite dx. Utilizando essas informações, então, nessa integral daqui que a gente está querendo resolver, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que, essa aqui só por uma questão de
ficar completo, eu vou copiar isso daqui. Então, a gente vai ter que essa integral, ela vai ser a mesma coisa do que eu resolver a integral de 0 a v sobre v limite de quem? De v limite dx sobre 1 menos x ao quadrado. Então, se eu resolver essa integral daqui, eu vou estar resolvendo a integral que a gente quer, de fato, resolver. Então, a gente tem essa igualdade. Agora, para a gente fazer esse método das frações parciais, a gente tem que perceber o seguinte. Note que esse denominador aqui, 1 menos x ao quadrado, ele pode ser escrito como sendo 1 mais x vezes 1 menos x, que é quando a gente abre isso daqui, a gente vai ter exatamente 1 menos x ao quadrado. Logo, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever esse 1 sobre 1 menos x ao quadrado como sendo uma soma de dois fatores, como sendo um certo a, que a gente ainda vai descobrir, de 1 mais x, mais 1b, dividido para 1 menos x. Então, a gente quer descobrir quem é o a e o b que satisfazem essa igualdade daqui. Para a gente resolver isso, a gente vai fazer o seguinte. Pega essa soma e junta ela. Então, junta ela que eu digo, a gente vai ter que pegar aqui o 1 mais x vezes 1 menos x, agora vai ser o nosso denominador. Pega isso daqui, divide pelo primeiro, aqui, né? Então, vai ficar 1 menos x. Então, a gente vai ter 1 menos x vezes a, mais, pega esse denominador, divide isso daqui. Então, vai cortar esse 1 menos x com esse 1 menos x, vai sobrar 1 mais x. Então, a gente vai ficar com 1 mais x vezes o b. Agora, vamos expandir isso daqui. Então, isso daqui vai ser que a menos xa mais b mais xb. Só joguei isso daqui para dentro, esse b e esse a, dividido para, aqui no caso, isso daqui é exatamente 1 menos x ao quadrado, né? Como a gente apontou aqui em cima. Agora, a gente faz uma comparação, né? O que a gente tem que fazer é uma comparação entre esse termo daqui e esse termo daqui. A gente tem que ter uma igualdade, né? Isso daqui tem que ser igual. Aí a gente percebe o quê? Isso daqui vai formar um sistema, né? A gente pode juntar, né? Por exemplo, aqui, a gente pode juntar os termos que têm x e os termos sem x. Então, juntando isso daqui, a gente vai ter que a mais b mais b menos a, que nos multiplica x. Agora, comparando isso daqui com esse lado esquerdo, né, com 1, a gente vê o seguinte. Nesse lado esquerdo, a gente só tem um valor que é 1. Então, consequentemente, a gente tem que ter que esse a mais b vai ter que ser igual a 1, e esse b menos a vai ter que ser igual a 0, né? Porque se b menos a for diferente de 0, a gente vai ter um termo aqui que depende de x, que não existe nesse lado esquerdo. Então, a gente tem que zerar isso daqui. O sistema, então, que a gente vai ter que resolver vai ser b menos a igual a 0 e a mais b igual a 1. Dessa primeira expressão, a gente consegue tirar que o nosso b, que nosso a, né, que nosso a vai ser igual ao b. E se a gente substitui essa expressão aqui embaixo, né, só resolvendo esse sistema, a gente vai ficar que 2b vai ser igual a 1. Consequentemente, b é igual a meio. E utilizando esse resultado aqui de cima, como é tudo igual, isso daqui nos implica que o nosso a vai ser igual a meio. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que 1 sobre 1 menos x ao quadrado, ele é a mesma coisa que meio sobre 1 mais x mais meio sobre 1 menos x, né? Ou seja, se a gente utiliza esse resultado aqui nessa nossa integração, que é o que a gente está querendo resolver, né? Então, a gente está querendo resolver isso daqui. Se a gente substitui esse resultado nessa expressão da nossa integração, a gente fica com o seguinte.
Isso daqui vai ser, se v limite é uma constante, eu vou tirar ele dessa integral. Então, eu vou ter um v limite, que vai multiplicar quem? Vai multiplicar meio de uma integral de 0 a v sobre o v limite sobre 1 mais x, que é esse primeiro termo daqui. Eu simplesmente peguei aqui esse 1 sobre 1 menos x ao quadrado e reescrevi como sendo isso daqui, né? Então, eu peguei isso daqui e reescrevi como sendo isso daqui que a gente obteve. Então, a gente vai ficar com isso daqui, dx, mais meio da integral de 0 a v sobre o v limite de 1 sobre 1 menos x agora, né? Dx. Então, a gente fica com essa expressão daqui. Eu posso colocar esse meio em evidência, né? Tem um meio aqui e um outro meio aqui, né? A gente tem dois meios aqui, meio aqui e meio aqui. Eu posso colocar esse meio em evidência, então isso daqui vai ser igual a quem? Vai ser um v limite sobre 2, que nos multiplica, e eu já vou resolver essas integrações. Ora, por exemplo aqui, como que a gente resolve essa integral, essa primeira integral daqui? A gente pode pegar, chama 1 mais x de um certo y, né? Então, chama 1 mais x de y. Consequentemente, a gente vai ficar que dx é igual a dy. E a gente vai ter os limites de integração. Se x igual a 0, y vai ser igual a 1. Se x igual a v sobre v limite, o nosso y ele vai ser 1 mais v sobre v limite. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ficar com isso daqui. Acho que eu vou fazer isso daqui com calma. Vamos fazer isso daqui com calma. Ó. Resolvendo essa integral verde daqui. Essa integral verde, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual à integral de 1 até 1 mais v sobre v limite de quem? De 1 sobre y dy, essa substituição de variáveis que a gente fez. Então, consequentemente, isso daqui vai ser o logaritmo de y avaliado em 1 mais v sobre o v limite. Mas a gente sabe, né, que esse logaritmo de 1 é 0, consequentemente, quando eu avalio nesse ponto e faço menos 0, né, isso daqui vai ser esse ponto daqui. Então, a gente vai ter o logaritmo de 1 mais v sobre v limite. E se a gente faz, né, essa mesma ideia aqui, só que agora para o caso de 1 menos x, o que a gente obtém é o seguinte. Agora, voltando, né, para essa igualdade aqui total, né, isso tudo daqui, a gente vai ter o seguinte. O nosso resultado vai ser que o nosso v limite sobre 2 vai multiplicar, então, o logaritmo de 1 mais v sobre v limite menos o logaritmo de 1 menos v sobre v limite. Então, isso daqui, esse primeiro termo veio daqui, da conta que a gente fez, e esse segundo, né, vai aparecer esses sinais aqui de menos, né, se você fizer essa mesma ideia que eu fiz aqui em cima, né, para outro caso. Consequentemente, a gente tem isso daqui, né. Uma coisa que a gente pode notar é o seguinte, note aqui que a gente tem um logaritmo de 1 menos uma certa quantidade, mas a gente sabe que não existe logaritmo de quantidades negativas, né? Isso é sempre garantido aqui, isso é uma questão, né? A gente tem que ver se está tudo direito. Isso, de fato, é sempre garantido aqui, porque esse 1 menos v sobre v limite é maior do que 0, tendo em vista que a nossa velocidade é menor do que a nossa v limite, ou seja, esse termo aqui é menor do que 1, porque v limite é a velocidade máxima que ele vai alcançar, e a partir dessa velocidade ele não consegue mais aumentar a sua velocidade. Então, a velocidade máxima ali que ele consegue alcançar nessa queda. Então, tá tudo bem, né? Não tem nenhum problema aqui, né? Então, a gente vai ter que essa expressão a gente pode juntar, né? Aqui a gente tem um logaritmo de algo menos um logaritmo de outra coisa. Quando a gente tem logaritmo menos logaritmo, é a mesma coisa que o logaritmo de 1 mais esse termo dividido para 1 menos esse termo. Então, vai ser essa divisão. Consequentemente, o nosso v limite sobre 2, que multiplica o logaritmo de 1 mais v sobre v limite, dividido para 1 menos v sobre v limite. Então, a gente fica com essa expressão daqui. Mas só recapitulando, né, quem que é
essa expressão daqui. Essa expressão daqui, né, veio da gente calcular essa integral que surgiu lá na equação de movimento, né? Então, a gente tem isso daqui. Agora, se a gente utiliza uma propriedade que nos diz que o logaritmo de 1 mais x sobre 1 menos x ele é igual a um arco tangente hiperbólico de x, a gente vai ter que aquela nossa integral que a gente está querendo calcular, né, que a gente já calculou nessa integral, que é esse resultado daqui de cima, né, ela vai poder ser escrita dessa forma daqui. Então, essa integral, o resultado disso daqui, é então dado como v limite arco tangente hiperbólico de v sobre v limite. Aqui no caso esse x é o v sobre v limite, né, daqui do nosso problema. Eu acho que aqui ficou faltando um fator 2, né? Eu acho que vai ser 2 vezes, né, esse logaritmo é esse arco tangente hiperbólico, né? Porque some esse fator 2 daqui. A gente tem, então, esse resultado daqui. Esse resultado eu vou chamar de equação 2. Agora, se a gente substitui essa equação 2 lá na nossa equação 1, né, que é a equação que a gente quer resolver, recapitulando essa equação, nessa nossa equação 1 não, né? Eu vou chamar aqui essa equação de, como eu perdi a contagem, né, eu vou chamar de quadrado. Então, eu vou ter essa expressão quadrado. Quando a gente substitui isso lá em quadrado, a gente vai ficar com o seguinte, a gente vai ficar aqui, v limite arco tangente hiperbólico vai ser igual a, lembrando, né, que lá no lado direito, quando a gente calculou a integral no tempo, deu g vezes t. Agora, invertendo essa expressão para obter a velocidade, né, isolando essa velocidade, a gente vai ter que a nossa velocidade, né, ela vai ser dada por, no caso aqui já a velocidade no tempo, ela vai ser dada por v limite tangente hiperbólico de gt sobre v limite. Então aqui a gente simplesmente inverteu essa expressão, né? Joga o v limite para lá, toma a tangente disso tudo, que é a inversa da arco tangente, então vai ficar só com v sobre v limite do lado esquerdo, e vai aparecer esse tangente hiperbólico aqui, né? E depois joga o v limite multiplicando. Então eu só fiz isso daqui. E a gente obtém então essa expressão para a velocidade. Na próxima aula a gente vai obter a expressão para a posição da partícula. E era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado!